Nós somos um templo, somos templos do Espírito Santo. Cada um com suas características e dons, mas todos somos moradas de Deus nesse mundo. Assim como tratamos com respeito todos os templos, devemos tratar o nosso corpo com respeito. Deus age através de nós, pois onde estamos e aonde vamos, Ele está presente em nosso interior. Sermos templo do Espírito Santo é um presente divino, mas que acarreta grande responsabilidade. Estamos cuidando do nosso corpo como Deus espera que cuidemos? Precisamos buscar por uma vida mais santa, longe das impurezas. Não podemos deixar que o pecado domine nosso corpo. Sendo templos do Espírito Santo, precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6 nos diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo mora gratuitamente em nosso corpo, nos foi dado a preço de sangue. Devemos dar o melhor para esse convidado, não deixando que ele se mude. Às vezes, meus irmãos, deixamos os afazeres domésticos, a rotina do trabalho, serem mais importantes que nós mesmos e esquecemos de cuidar do mais importante, nosso corpo, e esquecemos de quem habita em nós. Precisamos ter equilíbrio, cuidar do corpo físico e da alma de maneira igual. Não adianta cuidar de mais de um e esquecer do outro. Quero que se recordem daquela passagem na qual Jesus envia os discípulos e diz: não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, nem um segundo par de sandálias ou cajado. Vocês se lembram dessa passagem? Pois é. Por que ele disse isso tudo? Foi justamente porque no final das contas nada daquilo era essencial para eles partirem em missão. O essencial para levar não eram os objetos, mas a experiência com Deus que eles carregavam dentro deles, no corpo deles, no coração deles. Bastava isso para evangelizar. Assim como a nós, basta nosso corpo, o resto é detalhe. Então concordam comigo que o nosso corpo é o nosso principal instrumento de evangelização? Sem ele não fazemos nada, sem ele não anunciamos a ninguém. Zelar e cuidar do nosso corpo é uma forma de também amar a Deus. Quando não cuidamos da nossa saúde, fazemos escolhas erradas, seja no consumo de alimentos que vão nos fazer mal ou hábitos nocivos para o nosso corpo, não estamos tendo zelo por ele. Cuide do que entra no seu corpo e na sua alma, irmão e irmã. Selecione o que te faz bem e o que não te faz bem. Se hoje você tem dificuldade para comer saudável, praticar exercícios ou se libertar de vícios físicos e emocionais, lembre-se que temos um hóspede muito importante dentro do nosso coração e, como tal, merece o nosso respeito e o nosso zelo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estava próxima a Páscoa dos judeus,
e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigada por habitar dentro do nosso coração. Que possamos ter zelo por essa santa oportunidade, que possamos realizar boas escolhas a fim de cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Senhor, ajuda-nos a sermos mais cautelosos, mais disciplinados, para que este templo sempre fique em ordem. Ajuda-nos, ó Pai, a alimentar o nosso coração com tudo que vem ajudar para que esse doce hóspede permaneça conosco. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, proclame nos comentários com muita fé: Senhor, habita em meu coração. Compartilhe esta palavra, faça parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.